Pessoal, eu gosto muito, vocês sabem que eu tenho uma grande admiração por um grande estadista chamado Winston Churchill. Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra por duas vezes. Na primeira vez, quando era a Segunda Guerra Mundial, uma hora bastante crítica para a Inglaterra, e ele conseguiu salvar a Inglaterra, né? Ele foi capaz de impedir que a Inglaterra fosse tomada pelos nazistas e conseguiu vencer todos aqueles derrotistas, né? Todos aqueles outros governantes que estavam querendo entregar a Inglaterra aos nazistas naquela época. E ele fez diversos discursos muito marcantes, né? E nesse primeiro mandato de Churchill, ele foi nomeado primeiro-ministro em 10 de maio de 1940, porque Neville Chamberlain, que era aquele cara que queria a todo custo fazer acordo com a Alemanha, achando que a Alemanha ia ser boazinha e tudo mais, o Neville Chamberlain pediu demissão, e essa demissão foi provocada justamente pelo início da campanha militar alemã, iniciada nesse mesmo dia 10 de maio, com a invasão da Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França. O que Churchill fez? Ele organizou um governo de unidade nacional, ou seja, pegou a situação e a oposição. Ele pegou os Tories e os Whigs do parlamento inglês e juntou para fazer um governo de coalizão numa época de bastante crise na Inglaterra. Então ele organizou um governo de unidade nacional com a participação de líderes do Partido Trabalhista e do Partido Liberal, e apresentou-se na Câmara dos Comuns com uma moção de confiança que foi aprovada. Então, no discurso de Churchill, talvez um dos seus mais célebres, ele mostrou mais uma vez seus dotes oratórios, a sua capacidade de liderança e a facilidade em criar frases de grande impacto que resumiam bem tanto o seu estado de espírito como os problemas a enfrentar e as soluções possíveis. Utilizou frases para explicar o futuro, retirado de uma afirmação de Garibaldi, né? Lembra do Garibaldi, de 1849? Non offro ne paga ne quartieri ne provvigioni, offro fame sete, marce forzate, battaglie e morte. Não dou pé, nem quartéis, nem provisões. Dou fama, sede, marchas forçadas, batalhas e mortes. É de uma simplicidade e uma força impressionantes. A brutal verdade, atualmente simplificada, ainda tem mais impacto. O futuro? Sangue, suor e lágrimas. E nós não estamos tão longe assim da atual situação, principalmente do nosso Brasil. Então vamos a esse discurso muito bacana de Winston Churchill. Abre aspas. Na última sexta-feira à noite, recebi de Sua Majestade o encargo de constituir o novo governo. Era evidente desejo do Parlamento e da nação que esse governo tivesse a mais ampla base possível e que incluísse todos os partidos. Fiz já a parte mais importante desse trabalho. Formei um gabinete de guerra com 5 membros que representam, com a oposição trabalhista e os liberais, a unidade nacional. Era necessário que tudo isso se fizesse em um só dia, dada a extrema urgência e gravidade dos acontecimentos. Outros cargos importantes foram providos ontem e apresentarei essa noite ao rei uma nova lista. Conto em concluir amanhã a nomeação dos principais ministros. A escolha dos restantes ministros normalmente leva um pouco mais de tempo, mas espero que quando o Parlamento voltar a reunir-se, essa parte da minha tarefa esteja terminada e a constituição do governo se encontre completa sobre todos os pontos de vista. Entendi ser de interesse público propor que a Câmara fosse convocada para hoje, no final da sessão de hoje. Propor-se-á o adiamento dos trabalhos até terça-feira 21 do corrente, tomando-se as disposições adequadas para que a convocação se faça antes disso. Se necessário for, as questões a discutir serão notificadas aos senhores deputados o mais cedo possível.
Convido agora a Câmara, pela moção apresentada em meu nome, a registrar a sua aprovação das medidas tomadas e a afirmar a sua confiança no novo governo. A resolução foi: esta Câmara saúda a formação de um governo que representa a vontade única e inflexível da nação de prosseguir a guerra com a Alemanha até uma conclusão vitoriosa. Formar um governo de tão vastas e complexas proporções já é por si um sério empreendimento. Mas devo recordar ainda que estamos na fase preliminar de uma das maiores batalhas da história, que fazemos frente ao inimigo em muitos pontos na Noruega e na Holanda, e que temos que estar preparados no Mediterrâneo, que a batalha aérea contínua que temos de proceder nesta ilha há grande número de preparativos. Neste momento de crise, espero que seja perdoado não falar hoje mais extensamente à Câmara. Confio em que os meus amigos, colegas e antigos colegas que são afetados pela reconstrução política se mostrem indulgentes para com a falta de cerimonial com que foi necessário atuar. Direi à Câmara o mesmo que disse aos que entraram para esse governo: só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Temos perante nós uma dura provação, temos perante nós muitos longos meses de luta e sofrimento. Pergunta-me, qual é a nossa política? Desviei fazer a guerra no mar, na terra, no ar, com todo o nosso poder e com todas as forças que Deus possa dar-nos. Fazer guerra a uma monstruosa tirania que não tem precedente no sombrio e lamentável catálogo dos crimes humanos. Essa a nossa política. Perguntam-me qual é o nosso objetivo. Posso responder com uma só palavra: vitória. Vitória a todo custo, vitória a despeito de todo o terror, vitória por mais longo e difícil que possa ser o caminho que a ela nos conduz, porque sem a vitória não sobreviveremos. Compreendam bem, não sobreviverá o Império Britânico, não sobreviverá tudo que o Império Britânico representa, não sobreviverá esse impulso que, através dos tempos, tem conduzido o homem para os mais altos destinos. Mas assumo minha tarefa com entusiasmo e fé. Tenho certeza de que a nossa causa não pode perceber entre os homens. Nesse momento, sinto-me com direito a reclamar o auxílio de todos. E digo, unamos as nossas forças e caminhemos juntos. Fecha aspas. Esse, gente, é o discurso de um líder, de um grande líder que levou uma nação à vitória. Será que o Brasil possui líderes desse quilate? Provavelmente ainda não. Mas, enquanto isso, vamos olhar para os nossos líderes e ver, gente, qual que menos vai prejudicar o Brasil? Qual o que menos vai transformar o nosso país em um lixo, em uma lata de lixo? É só isso que eu conclamo a vocês, novamente deixando claro que eu sou grande fã desse grande estadista chamado Winston Churchill. Vida longa e próspera, Ailton Alt.